tarde, pessoal. Espero que todos estejam me ouvindo. Se vocês quiserem interagir aqui no nosso chat, fiquem à vontade. Vou só organizando aqui para a gente dar início, tá? Gostaria de agradecer todo mundo que está presente com a gente aqui. Meu nome é Thaís, eu estou coordenadora de marketing aqui na CCM. E hoje a gente tem um tema bastante importante para a TI, né, do Brasil, que são os custos que estão aumentando cada vez mais. Como é que a gente consegue ajudar vocês nessa questão? Para passar os recadinhos aqui, no final a gente vai abrir um espaço para perguntas, tá? Onde os nossos speakers vão poder interagir com vocês. E também a gente, na nossa divulgação, colocamos ali que as pessoas participantes desse webinar, as empresas que quiserem ter um diagnóstico ali, um assessment gratuito, no final eu vou deixar um QR Code para vocês conseguirem agendar com o nosso time, tá? E também, não menos importante, quando a gente encerrar o webinar aqui, vocês serão direcionados para uma pesquisa de satisfação que ajuda muito a gente trazer conteúdos relevantes para vocês aqui. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou dar início. A gente tem hoje aqui uma temática importante, como eu falei para vocês. Falando um pouco da CCM, hoje a CCM, a gente tem a sede aqui em Ribeirão Preto, para quem não conhece, nós somos uma empresa de tecnologia, e a CCM hoje, ela unifica e simplifica o ecossistema de tecnologia das empresas em uma jornada da data-driven, tá? A gente tem soluções de cloud, de apps, iniciativas e também softwares hoje com camada de inteligência artificial focada para o automotivo, e também a gente tem uma gama ali de produtos e soluções para segurança, tá? A ideia aqui não é a gente ficar falando de CCM, mas só para quem não conhece a gente, hoje a CCM ela é referência na experiência do cliente com o NPS 92, que é como os nossos clientes recomendam a gente, né, uma nota bem acima do mercado de tecnologia, onde a média é 21. A gente tem hoje uma certificação, que é a ISO 27001, no que tange em segurança da informação, tá? Isso ampara a gente em maturidade de processos para que a gente tenha mais segurança, e também somos uma empresa com mais de 30 anos de mercado aí, tá? Então, queria primeiro agradecer aos nossos speakers aí, André e o Josiel. Eles vão contribuir bastante para o nosso conteúdo, são especialistas na área aqui, né, que a gente vai falar, e eu espero que vocês aproveitem aí. Lembrando que esse webinar vai ficar gravado, vocês podem consumir isso depois. André, bora começar? Bora. Boa tarde, pessoal. Sou o André, sou especialista em cloud aqui na CCM, e a ideia é trazer um pouco sobre a transformação financeira que vem ocorrendo aí, principalmente na nossa área de tecnologia, tá? Pode passar para o próximo. Bom, então hoje a TI, ela também tem uma responsabilidade financeira, e cada vez mais a TI é mais responsável financeiramente pelo negócio, né? Antigamente, no modelo tradicional, onde se comprava equipamento, servidor, firewall, switch, a TI fazia uma requisição de compras, né, para o time de financeiro, o time financeiro aprovava ou não e realizava a compra, e a TI seguia com a implementação daquela solução. Porém, com a adoção em nuvem, esse viés financeiro, né, ele vem mudando. Não passa mais por essa aprovação financeira, né? Hoje os ambientes eles são elásticos, e a TI ela também é responsável financeiramente pelo custo daquela operação, sem necessariamente ter que passar por uma aprovação financeira ou, enfim, por um head financeiro aprovar isso, a não ser quando é uma troca de solução, né, muito disruptiva. A gente tem também alguns softwares que vem mudando o tipo de licenciamento, né? Então, antigamente a gente tinha que adquirir uma licença de Windows, adquirir uma licença de banco de dados,
e hoje tudo isso vem se transformando em aluguel, em subscrição, né? Comparando com o mercado tradicional, que é a parte da esquerda, que é o mercado on-premise, né? Então, antigamente a TI fazia tudo, né? Então, ela cotava switch, storage, servidores, software de virtualização, fazia instalação do sistema operacional, fazia implementação de banco de dados, até a camada de aplicação. Então, tudo ficava embaixo da TI, né? E existia um controle maior. Porém, com a adoção de nuvem, ou multi-cloud, ou serviços em nuvens, isso vem se transformando, né? Hoje em dia, nós temos empresas ainda que são on-premise, mas é quase que impossível hoje a empresa ela ser 100% on-premise, né? Então, conforme ela vai comprando serviços online, ela já vai tendo uma adoção em nuvem. Então, alguns exemplos, né? Então, a gente tem o exemplo de SaaS, né? Que você já compra a aplicação, a entrega da aplicação, e você não se preocupa aonde que está executando mais aquela solução, ou qual tipo de banco de dados que está usando, ou qual tipo de virtualizador que está usando, né? Então, vou dar aqui uns exemplos. Então, quando a empresa contrata um Office 365, ela só compra lá a quantidade de licenças, mas ela não tem um controle de nada de infraestrutura, né? Então, ela já está usando um serviço em SaaS que não é mais on-premise. Quando a gente faz a adoção de alguma cloud, seja Oracle Cloud, seja Azure, seja AWS. Aí você tem as camadas, né? Então você pode vir utilizando um modelo de IaaS, onde você faz a contratação de máquinas virtuais, tá? Então a cloud ela é responsável por toda a camada de infraestrutura, virtualização, segurança, refrigeração, e você é responsável a partir do sistema operacional, né? Então você vai lá no sistema operacional, configura sua aplicação, instala suas coisas, e a partir dali a empresa que instalou e configurou é responsável. E também existe um modelo de PaaS, né? Então o PaaS, a nuvem ela vai te entregar até o software já licenciado e instalado. Então a responsabilidade da empresa é responsável por inserir os dados e usar a aplicação, né? Então hoje a gente tem essas diferenças de ambiente, né? O 100% on-premise e as adoções de cloud ou puramente serviço. Pode passar, Tefa. Tá. Uma questão muito importante no on-premise é a parte do CAPEX, né? Que é a parte de compra de equipamentos, tá? Então, eu trouxe esse gráfico para exemplificar como que é uma empresa tradicional no dia a dia. Então, nós temos aqui a linha amarela, que é o crescimento da empresa, né? A empresa vai crescendo, vai comprando outras empresas, vai abrindo outras filiais, e as demandas de infraestrutura e de TI, elas vão crescendo, né? No modelo tradicional, a barrinha azul, ela é a aquisição de equipamentos. Então, para uma empresa lá nascer, ela tem que fazer uma certa aquisição de equipamentos, a empresa ela vem crescendo, num dado momento ela faz um outro aporte de equipamento, então ela precisa aumentar storage, ela precisa aumentar servidores, e aí você pode perceber que existe um descolamento entre o que realmente a empresa ela precisa e ela usa com o que realmente ela investe, porque ela já faz um investimento por longo prazo, né, de 5, 6 anos até ter a depreciação daquele hardware. E quando ela faz esse investimento maior do que ela precisa, ela investe um dinheiro que ela poderia usar em uma outra atividade, né? No nosso mercado aí, que é o ramo de concessionária, a empresa poderia estar comprando mais veículos ao invés de estar comprando equipamentos, uma história de novo que vai custar aí 100, 200 mil reais, né? E também a gente tem um agravante que, em dado momento, o uso da infraestrutura, que é essa linha vermelha, ela pode ultrapassar a infraestrutura que o cliente possui implementado. E quando isso acontece, vai gerar gargalo, vai gerar indisponibilidade, vai gerar falha de sistema, e aí aqui começa a ocorrer um prejuízo
financeiro. Então, no ambiente on-premise, existem essas escadas de investimentos, e durante esses investimentos vai ter um período que aquele hardware que você contratou, ele fica ocioso, né? Você não está usando aquele recurso, né? Quando a gente faz projetos de migração de ambientes on-premise para a nuvem, é comum você analisar servidores que tem uma configuração de 50 GB de memória e está usando 20. É comum você analisar servidores e ter uma configuração de 1 TB de HD e vai lá, o cliente está usando só 200 GB. Então, na nuvem, esse crescimento a gente consegue ser mais gradual, não precisa ser tão escalado. Pode passar para o próximo, Cris. Existe uma pesquisa da Gartner que ela diz o seguinte, que nesse ano de 2025, né, os gastos mundiais com nuvem pública serão em torno de 824 bilhões de dólares, tá? Mais abaixo da apresentação tem um link. No ano passado, o gasto estimado foi em 675 bilhões de dólares, tá? E o que eu quero trazer uma reflexão para isso, tá? Todos esses gastos em nuvens, se a tua equipe ela não tiver preparada para gerir uma nuvem pública, vai existir um desperdício de recurso e, consequentemente, um desperdício financeiro. Eu até trouxe aqui uma imagem de brincadeira, né? Tipo, como que você ficou pobre? E aí ele fala que ele esqueceu uma instância de EC2 ligada na AWS. Não é comum, mas acontece com frequência, né? Então, as pessoas acabam subindo um recurso a mais ou ativando um recurso a mais por falta de conhecimento, e aquele recurso, numa nuvem pública, ele custa, né? Então, assim, a conta vai chegar. Então, é só uma analogia que eu fiz, uma brincadeirinha de um GIF. Tá? Pode passar para o próximo. Beleza, e quais são os cuidados que a gente pode ter? Então, os gastos estão crescendo, né? Então, a tecnologia ela vem mudando. Hoje a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de machine learning, e a previsão do Gartner para isso é que tem um impacto de 45% no custo de adoção em cloud ou soluções de SaaS. Então, hoje, para você rodar uma inteligência artificial, você precisa de placa de vídeo, poder de processamento, e tudo isso vai ter um custo a mais dentro da sua infraestrutura. Como é que a gente reduz esse custo? Compartilhando infraestrutura, né? Então, os grandes players de mercado aí, eles fazem grandes aquisições de hardwares potentes, aonde eles pegam esse hardware e compartilham esse poder computacional. E o mais interessante dessa pesquisa da Gartner é que dos 824 bi que as empresas vão gastar em nuvem em 2025, 30% disso é desperdício, né? São os serviços que foram ativos que não precisavam ser ativos, ou algum recurso a mais que foi provisionado e foi simplesmente esquecido, né? A pessoa provisionou um recurso aqui numa sexta-feira para testar, esqueceu e ficou ligado o final de semana inteiro. Então, assim, é muito dinheiro que fica na mesa por má gestão, né? E essa má gestão, ela passa também pela equipe de TI, tá? Pode passar, Tefa. Uma outra pesquisa também, que foi realizada pelo IDC Brasil, é que no Brasil, 67% das empresas, elas vão investir em multicloud, né? Entre 2 e 5 provedores diferentes. Porque toda adoção de cloud, ela também necessita que a solução esteja aderente àquele software. Então, assim, vou trazer alguns exemplos, né? Então, uma aplicação XPTO que foi desenvolvida
desenvolvida na nuvem da AWS, que usa uma solução de no-code que chama Lambda. Pô, essa solução de Lambda, ela só existe na AWS, né? Então, esse workload, né, essa solução, ela vai ter que rodar lá para sempre. Ou se ela for migrar para uma outra cloud, ela vai ter que ser reescrita, né? Vou trazer um outro exemplo aqui do GCP, né? Então, a Google tem a parte do BigQuery, que é uma solução de Data Lake, né? Essa solução de Data Lake, ela só existe na nuvem da Google. Então, é comum as empresas escolherem um grande provedor de cloud para elas migrarem o seu workload principal, mas também é comum ela ter outras clouds que ela vai usar aquele serviço específico para resolver aquele problema específico, né? Então aí o cara passa a ter uma conta da Google, uma conta da AWS, uma conta da Oracle Cloud e tem que fazer toda a gestão disso, né? Não pode esquecer recurso ligado, você tem toda uma parte financeira que você precisa cuidar, tem toda uma reserva de recursos que você pode fazer para economizar, para fazer um save. Então essa é uma pesquisa que foi feita em 2023 e que hoje já é uma adoção real. Pode passar. Outro dado também é que a nuvem ela é muito elástica, né? Então, assim, toda a parte de aquisição de novos recursos, de novos setups, de novos servidores, a própria equipe de TI ela vai ter o controle para fazer isso. Então, isso não passa mais pelo financeiro, não tem mais uma responsabilidade do time financeiro aprovar isso ou não. Então, a própria equipe de TI ela vai conseguir configurar recursos, subir recursos, descer recursos. Isso para o bem, né? Então, quando você precisa de mais recurso para atender um final de mês, né? Alguma coisa assim, é fácil escalar isso, mas também uma configuração errada, uma chave de API que não foi bem configurada, que ficou exposta para a internet, algum hacker também pode usar isso para subir os seus recursos e usar a sua conta para minerar algum tipo, né? Um outro custo também que vem mudando é a parte de serviço escalável, né? Antigamente se configurava mega servidores, né? Então, vou comprar um banco de dados Oracle para atender minha aplicação. Cara, eu quero um banco de dados com 20 CPUs, com 1 tera de memória, com 5 tera de HD, mesmo que eu não vá usar agora, mas nos próximos 8 anos eu vou usar esse recurso, né? Isso hoje não já caiu por terra. Então você pode ter um banco de dados configurado para realmente o que você precisa. E os bancos de dados hoje como serviço, eles são autoescaláveis. Então, durante a própria operação do dia, conforme você for precisando de mais recurso, você consegue configurar um limite onde o banco de dados ele consegue escalonar CPU, consegue escalonar disco, ele consegue escalonar memória e sem travar a sua operação, né? Então hoje você consegue, por quê? Numa concessionária de veículos, que é o que a gente mais trabalha. O final do mês ele é muito mais intenso de uso de infraestrutura, né, de CPU, memória, disco, do que o meio do mês. Então, quando você pega um ambiente tradicional, no meio do mês, o cliente está lá usando 30, 40, 50, 60% daquela infra. Vai chegando dia 29, 30, 31, o cliente vai usando 80, 90, 100, 120% daquela infra. Então, no modelo tradicional, você gera indisponibilidade e lentidão. No modelo de serviço de nuvem, você já não sofre com isso. Então, conforme seu ambiente vai precisando de mais recursos, a nuvem ela vai entregando mais recursos. Mas lembrando, tudo isso é configurável. E aí a parte financeira que as empresas não gostam, né? E você tem uma variação financeira também por conta disso, né? Então, um mês que você vai usar menos, você tem um gasto menor. Um mês que você vai usar mais, logicamente, você vai ter um gasto um pouco maior sobre aquele contrato de nuvem. Tá? Próximo.
E aí, beleza, então a gente falou do modelo tradicional, né, que você compra os equipamentos, tal, e quando que eu devo fazer a adoção de nuvem, né? O que que eu devo me preocupar com a adoção de nuvem? Então, uma das ferramentas que a gente tem é o TCO, tá? Galera, o TCO ele não é uma tarefa fácil de você fazer essa comparação, tá? Mas em resumos práticos, o TCO é você pegar todo o seu custo on-premise, então eu tenho custo de servidor, storage, energia, refrigeração, equipe, licenciamento, ferramentas de backup. Então eu pego todo o custo que eu tenho referente àquela operação de TI e eu comparo como que seria o custo em outro player, seja uma nuvem pública ou uma nuvem privada. E aí eu consigo chegar numa métrica financeira, tá? Por que que não é fácil fazer isso? Teva, pode passar. Normalmente as pessoas que vão fazer um TCO pela primeira vez, elas vão se preocupar basicamente com esses custos, né? Então eu tenho um custo ali de servidor, hardware, eu tenho um custo ali de software, aí eu tenho um custo de storage, eu vou ter custo de switch, cabo de rede, essas coisas, e eu vou ter um custo de equipe. Então fui lá e montei meu TCO, tá? Porém, existem outras coisas que a gente precisa incluir no TCO para a gente realmente conseguir comparar uma infraestrutura on-premise com uma infraestrutura realmente de cloud, tá? Então ali, ó, vou dar um exemplo. Então, não é só na parte de custos de servidor. Você não tem que pensar só no servidor, você tem que pensar no rack, você tem que pensar nos switches, você tem que pensar na parte de refrigeração, você tem que pensar na parte de banda, você tem que pensar nos softwares de licenciamento, tá? Você tem que pensar nos softwares também de backup, você tem que pensar na parte de alta disponibilidade, porque quando a gente faz uma adoção de cloud, toda essa camada de infraestrutura, a cloud ela já entrega para você como um serviço. E tudo que a gente tem na camada de infraestrutura já é altamente redundante. Então, quando você escolhe colocar um servidorzinho na cloud, por baixo, né, na camada de hardware, cara, já é tudo redundante. Switch, storage, servidores, network. Então, tudo isso já é redundante. Se você pegar uma infra, um Prime, que você não tem isso, e comparar o preço com uma cloud, realmente a cloud ela vai ficar mais cara, né? Porque você não está comparando as mesmas coisas, né? Você está comparando um ambiente standalone, que você tem uma solução de backup. Porém, se o seu storage queimar, você não tem nem aonde voltar esse backup, né? E aí você vai precisar abrir um processo de compra, ou comprar um storage usado, ou ir lá na Santa Efigênia em São Paulo, ver se você acha algum servidor para você comprar correndo, para você voltar ao ambiente de operação. Então, assim, para a gente fazer um TCO ok, a gente precisa comparar as mesmas coisas. Então, assim, quanto custaria o meu ambiente on-prime se eu tivesse tudo isso redundante com uma nuvem? Aí a gente vai estar comparando as mesmas coisas, tá? Tefa, pode passar para a próxima? Um outro custo também que vem aumentando, principalmente para o mercado de SMB, que é Small Medium Business, tá? Que são as empresas on-primes, né? Então, a gente teve uma modificação aí no modo de licenciamento da VMware, tá? Aonde, antigamente, você podia comprar licença por core, né? E hoje a VMware ela mudou para um modelo de subscrição. Porém, a Broadcom, né, que é a empresa que comprou a solução da VMware, ela tem um mínimo que você pode contratar, que são 72 núcleos. Então, aquela empresa que tem um ambiente de VMware com 3, 4 servidores, com storage, né, aí o cara vai lá, tem outros
storage replicando. A conta para esse cara vai ficar muito maior do que era o ano passado. Porque o cara precisava talvez licenciar aí 10, 12 cores, agora no mínimo o cara vai ter que licenciar 72 cores. Tá? E com isso vai acontecer duas coisas. Ou o cara vai mudar a solução de virtualização on-prem e vai para uma outra solução, Hyper-V, ou uma solução da própria Red Hat. Ou esse cliente ele vai pensar numa adoção de nuvem. Pô, eu vou gastar aqui 300, 400 mil reais só para licenciar o VM, né? A gente não está falando de comprar novos servidores, de aumentar a storage, de fazer uma replicação para a nuvem, a gente não está falando nada disso, a gente está falando puramente de licenciamento, né? É um dia que você vai lá, você vai licenciar, mas você não está crescendo a sua infraestrutura. Então, nesse cenário, algumas empresas, durante esse ano, elas vão ter que tomar a decisão de eu licencio e eu vou ter esse aumento de custo, ou eu vou buscar uma outra solução no mercado, seja um outro virtualizador on-premise, que não é fácil, porque você tem todo o seu ambiente rodando, você não vai em cima e coloca um Hyper-V, você vai ter que fazer um ambiente, né, em paralelo, você vai ter que ter aí uma migração de servidores, vai ter servidor que é compatível, servidor que não é compatível, enfim, vai ter toda uma operação aí para você estar fazendo no ambiente on-premise. Próximo, Tefa. Beleza, falamos de adoção de nuvem, né? Como é que isso funciona? Como é que funciona a jornada para uma migração de nuvem? Existem vários métodos de migração, de adoção de nuvem, tá? O mais, eu vou dizer assim, o mais fácil e o mais usual é o primeiro modelo aí que está destacado em vermelho, que é o modelo de migração que o pessoal chama de lift and shift, que basicamente você não vai ter nenhuma modificação de arquitetura. Então, você vem do seu ambiente on-premise, onde você tem lá 20 máquinas virtuais, 2 bancos de dados, você vai fazer a mesma arquitetura na nuvem. Quando não copiar essas máquinas virtuais, então você vem do seu ambiente on-premise, exporta essas máquinas virtuais, importa na nuvem, para você ter um mínimo de modificação possível na sua arquitetura, tá? Empresas mais tradicionais, num primeiro momento de adoção de nuvem, elas preferem esse modelo de migração, porque a arquitetura ela vai se permanecer igual. Porém, a nível de custo, esse modelo de migração ele é o mais caro, porque eu não estou usando a nuvem da forma mais inteligente possível e da forma mais econômica possível. Então, basicamente, eu estou pegando um pool de máquinas virtuais de um lado e jogando de outro lado. Tá? Beleza, fiz a migração no modelo de lift and shift. Tá? Já estou na nuvem. O nosso objetivo sempre é que, ao passar do tempo, ao passar do contrato, a gente vai levando essa sua infraestrutura de lift and shift para um modelo de otimização total de cloud. Né? Então, assim, vou dar um exemplo. Aplicação que usa terminal service. Então, o cliente vai lá, o cara tem 20 servidores de terminal service e no seu ambiente on-premise, esses servidores ficavam ligados 24 horas por dia, porque para ele não existe nenhuma economia em ele desligar isso. Tá? A partir do momento que ele vai para a nuvem, eu sou cobrado, né? Eu sou tarifado por uso de recursos, basicamente, CPU e consumo de memória disso. Tá? Então, uma das coisas que a gente entra é com o resizing do ambiente. Então, cara, durante um mês, aquele servidor que você configurou 50 GB de memória, durante um mês a média de uso dele foi 20 GB. E o pico de uso de memória dele foi 30. Então, assim, você não precisa de
50 gigas configurados naquele servidor. A gente consegue fazer um downgrade. Então, isso é a primeira movimentação que a gente faz. Segunda movimentação que a gente faz é trabalhar com elasticidade. Então, ao invés de você ter 10 servidores na nuvem ligados 24 horas por dia, a gente trabalha com uma estratégia de desligar os servidores, né? Então, cara, você é uma empresa que atende mercado automotivo, das 7 da manhã às 8 da noite. O servidor de teste não precisa estar ligado 3 horas da manhã, né? Você precisa ter dois servidores ligados a noite inteira, né? Às vezes tem algum gerente que quer acessar um relatório à noite, alguma demanda assim, mas você não precisa ter seu parque inteiro. Então aí a gente entra com uma estratégia de desligar alguns servidores à noite. Ou se a aplicação suportar, até no modelo de outscale, onde se eu uso o recurso, eu provisiono novos servidores, a partir do momento que eu não estou usando aquele recurso, eu excluo aqueles servidores, tá? E com isso eu vou conseguindo ter uma melhor aderência a custo. Questões de storage. Então, na nuvem, nós possuímos vários camadas de storage, né, que eles chamam de tiers. Então, eu consigo trabalhar com vários tipos diferentes de storage, que financeiramente eles são muito mais baratos. Então, assim, eu vou dar um exemplo da nuvem da Oracle. Então, na nuvem da Oracle, nós temos um storage de servidor, que é o boot volume, que é um storage um pouco mais caro, que ele vai servir para sistema operacional, esse tipo de coisa. E aí a gente tem uma outra tecnologia, que é o Object Storage. Ele é um storage infinitamente mais barato. Que é aquele storage que ele vai servir para armazenar fotos. Então, vou dar um exemplo. Toda concessionária de veículos, quando ela recebe um carro, faz toda uma análise do carro, né? Tira lá uma foto da frente do carro, da traseira do carro, da lateral, para ver se aquele carro não tem nenhuma avaria. E essas fotos ficam em algum lugar, né? Então, essas fotos ficando num storage do tipo Object Storage, ela vai custar 10 vezes menos do que no storage tradicional. Então, a troca de tecnologias vai fazer você abaixar esse custo. Tá? A gente trabalhar com serverless, né? Em resumo, a gente não trabalhar mais com servidores. Então, ao invés de eu ir lá, configurar uma máquina Linux, configurar um serviço de Python, a própria nuvem ela consegue me entregar isso como um serviço onde eu não preciso de um servidor, com CPU, memória e disco. Tá? E, consequentemente, com isso eu gero menos parada na minha infraestrutura, que eu não tenho essa camada de sistema operacional, de alguém acessando o sistema operacional, de atualização de Linux, eu não tenho essa camada de infraestrutura, tá? E aí, com o passar dos anos, quanto mais tempo você vai passando na cloud e fazendo essas modificações, consequentemente, seu custo também ele vem abaixando, tá? Pode passar para o próximo. Beleza. E como é que eu faço isso? Né? Bom, uma das maneiras de fazer isso é com a CCM, mas todo provedor de cloud ele possui um framework de adoção, tá? Que é o CAF. Então, se você for no Google e colocar Azure Cloud Adoption Framework, a Azure vai ter um framework dela de adoção de cloud, a AWS tem o dela, a Google tem o dela e a Oracle tem o dela. Mas todos eles são muito parecidos, né? E basicamente é aquele gráfico que eu falei anterior, né? Então, como é que você vai fazer essa migração? Qual que é o primeiro movimento que você vai fazer? E depois quais são os próximos passos daquela adoção de cloud que você vai realizando? Então, para quem tiver interesse, vale a pena dar uma lida nesses artigos, tá? Eles são artigos públicos que estão nos próprios provedores de cloud. A gente consegue ter acesso a essas documentações. E por fim, como não poderia faltar, nós vamos falar da parte de FinOps, né? Então, a nuvem é elástica, os custos são elásticos. Então, como é que eu consigo controlar isso, tá? FinOps, ele é uma disciplina de gerenciamento financeiro, tá? E apesar do que muitos pensam,
A parte de FinOps, ela é uma colaboração entre as equipes. Então, dentro de uma estrutura de FinOps, você vai ter, sim, o cara da TI, né? Normalmente é um engenheiro de cloud. Você vai ter uma pessoa responsável pelo financeiro da empresa. Você vai ter uma pessoa responsável pela parte de produtos. Você vai ter o pessoal de vendas. Então, assim, é um comitê aonde as pessoas vão tomar decisões financeiras de qual solução adotar e de qual solução não adotar. E pode passar para o próximo. Então, aí basicamente eu falo, então, FinOps, né? Quem são os responsáveis, né? Então, é o time de finanças, é o time de tecnologia, é o time de produto e é o time de negócios da empresa, né? Então, todo mundo tem o seu papel, né? A gente não vai querer que o cara de finanças entenda tecnicamente de todas as soluções de nuvem, do mesmo jeito que o cara da TI não vai entender todas as regras fiscais, né, de uma empresa. Então, essas pessoas precisam trabalhar em colaboração. Normalmente, as empresas elas formam um comitê para isso. Tá? Então, é formado um comitê, tem uma pessoa responsável que vai puxar essas outras pessoas dessas outras áreas, tá? E como é que elas tomam as decisões, tá? As decisões elas são formadas em comitê, tá? Porque nem sempre a melhor solução tecnológica é a melhor solução financeira para aquele momento. Então, vai ter momentos que a TI vai querer usar a melhor solução de banco de dados, só que financeiramente, naquele momento, aquilo não é possível. E aí, exige uma solução um pouco mais viável. E vai ter momentos que realmente a melhor solução, que é um pouco mais caro, faz mais sentido. Então, essas equipes, elas trabalham juntas, tá? Pode passar para o próximo. Bom, para quem quiser depois dar uma lida, existe um ciclo de vida, então o FinOps não é um serviço que você vai comprar, tipo, nossa, eu vou vir aqui na minha empresa, vou implantar FinOps e um mês está tudo implantado, rodando e acabou o projeto. Não, FinOps ele tem um começo, mas ele nunca vai ter fim, né? Então ele é um ciclo igual ao ciclo da arte, né? Então eu tenho otimização, eu tenho operação, eu tenho informação. E aí você vai gerando toda a semana, mês, esse ciclo para ver o que está acontecendo na sua infra, quais são as novas soluções de nuvem que você tem, o que você pode mudar, o que você pode alterar para ter uma redução melhor de custo. Tá? Vamos para o próximo? Bom, existe um órgão que é a Linux Foundation. Então, a Linux Foundation, ela vendo essa demanda, né, de FinOps, ela criou um framework, né? Existe até uma certificação na área de FinOps para isso, aonde ela criou um framework das melhores práticas financeiras para se trabalhar em nuvem. Tá? Esse framework ele não fala qual nuvem é a mais barata, qual nuvem tem a melhor calculadora financeira, qual nuvem tem o melhor relatório financeiro. Então, aqui a gente está falando de framework, a gente está falando, cara, quem são as pessoas, quem são as personas, o que você precisa implementar, e aí você vai vendo o que cabe para sua empresa e vai implementando esse framework. Tá? Então, ali, ó, só pegar um exemplo, né? Então, na parte das personas. Então, o que esse framework ele cita? Olha, eu recomendo que você tenha, dentro desse time de FinOps, engenheiro de cloud, os líderes, né? Alguém que vai ser responsável pelo FinOps. Então, assim, não é, assim, se o custo da nuvem aumentar, a culpa não é daquela pessoa, mas é a pessoa que ela vai organizar as outras pessoas, ela vai chamar as outras pessoas, ou seja, aquela pessoa que vai puxar o bonde, né? A gente tem uma pessoa responsável pela parte financeira, o time de produtos. Tá? Do lado direito, em cima, que é a parte de optimização de cloud, uso e custo,
Então, ali ele cita, né? Ó, você tem que ter um monitoramento financeiro, você tem que ter questões de licenciamento, né? De SaaS, PaaS, você tem toda uma questão de arquitetura. Então, tudo isso você tem que vir revisando através desse framework. Para quem tiver curiosidade, vale a pena o estudo, tá? Essa documentação, como as outras que eu passei, ela é uma documentação aberta para a comunidade, então você consegue consultar, você consegue baixar os livros, você consegue ler e ir implementando essa solução. Pode ir para o próximo? Agora, nosso amigo Josiel. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Josiel, né? Alguns já me conhecem. Meu mundo é infraestrutura, né? E estou aqui para colaborar um pouquinho com esse webinar nosso sobre essas questões de custos e riscos do TI, né? Thaís, pode colocar o nosso carimbo aí? Bom, tudo isso daí, gente, o que eu quero dizer com esse carimbo que nós colocamos sobre on-site, IaaS, PaaS, SaaS? É a administração de recursos. Bem como dos slides que o André mostrou, o desperdício de recursos, né? E ele acontece em todas as áreas, eles acontecem em todos esses modelos. O on-primes, né? Quem aqui é de on-primes, e deve ter muitos sabem, a quantidade de máquinas virtuais paradas, que alguém deletou do inventário, o disco fica lá, arquivos que foram subidos e não são mais usados, e aí isso fica consumindo storage local e tudo mais, até que o storage chegue num ponto onde você não consegue mais fazer backup, você trava teu ambiente por causa do backup, que daí na hora de gerar o snapshot acaba todo o disco, e aí você tem que sair correndo para trazer o teu ambiente de novo ao ar, né? Ambientes onde você tem um storage de alguns servidores e você precisa comprar um novo servidor, e esse novo servidor é um processador mais novo, e aí você já não consegue fazer migration para outros servidores, você tem que ficar desligando e ligando o servidor, porque ele já não vai aceitar, são estruturas diferentes. Você pode colocar lá em modo compatível, e aí, quando você coloca em modo compatível, você já não aproveita o que aquele processador novo pode te entregar. Bom, administração. Quem vive on-prime sabe muito bem como é isso, como é o nosso dia a dia, né? Eu sou de infraestrutura há muito tempo e vivo essa mudança de infraestrutura on-premise para nuvem, mas que, como eu sempre digo para todo mundo, não é uma mudança de on-premise para nuvem, é um mundo híbrido. Querendo ou não, o on-premise ele ainda vai viver por muito tempo. Assim como a nuvem não tem mais previsão de volta para trás, você vai usar ela. Quando também a gente fala de administração, né, de não perda de recursos, quando a gente entra em IaaS também, levantar a máquina que não usa, apagar a máquina e deixar o disco lá, não está sendo usado o disco, backups antigos, geração de imagens que não usam, a gente faz muito levantamento de nuvem de clientes, né, como a gente mesmo falou aí com vocês, de fazer um levantamento de ambiente, né, fazer um assessment do ambiente de vocês. Isso é muito comum, algumas ferramentas até automatizadas aí do mercado fazem isso. Você vai lá ver um monte de disco virtual parado, backups que você não usa mais, imagens que você não usa mais. Quando não, vamos falar específico aí do S3 da AWS ou do Block Storage da OCI, onde você vai guardando os seus arquivos lá, né, arquivos de backup, arquivos de fotos, como o André mesmo comentou, as concessionárias usam muito ele para guardar fotos por longa data, né, archives de longa data, precisa ter isso daí documentado, mas que após um ano ninguém está acessando muito mais isso. Isso deveria ir para uma área muito mais barata, né, uma área que a gente chama de Glacier, onde ele vai ficar ali parado, ninguém precisa usar ele, e é 1/10 do custo do S3 normal. O S3 normal já é muito mais barato comparado a um disco virtual de máquina. Mas o Glacier, né, que é aquele que vai para uma geleira, fica lá guardado, ele é muito mais barato ainda. Então, tudo isso daí é jogar recursos fora. Então, tudo isso exige uma administração do recurso, né? Bem como PaaS, você pagar mais licenças do que você usa, SaaS também, se a gente pegar o 365, quantas vezes você vai lá fazer um inventário, tem mais licenças do que você utiliza, você comprou no modelo anual, aí você não consegue cancelar, no outro ano você está com receio, porque a pessoa saiu e você não quer deletar a caixa postal dela, né, no Exchange Online e tudo mais, e aí você retém esse dado lá, você retém essa conta lá, para que você tenha
receios, né? E aí tudo isso é a administração de recursos, é a gestão do recurso. Como o André bem salientou, os administradores de TI, né, as pessoas responsáveis por TI hoje nas empresas, quando estão partindo para esse lado de nuvem, de SaaS, de PaaS, que é um caminho inevitável, ninguém mais pensa hoje ter um exchange dentro de casa, é muito difícil isso, ter um site dentro de casa, ter um DNS dentro de casa, algumas coisas assim. Então, você também se tornou parte do financeiro da empresa. Você é responsável por responder isso. A gente também era, sempre foi, né, na compra do servidor, né? Então, a gente tinha que fazer a cotação, ver qual servidor era mais barato, qual que atendia, qual que não atendia, a gente falava sim ou não. Mas hoje isso é mensal, essa cobrança nossa é mensal. E, querendo ou não, vem o nosso medo, né? É um medo comum em todas as pessoas que nós conversamos, todos os gestores, todos os ambientes de TI que nós falamos, é a tal da conta mensal da nuvem. Coloquei o cartão de crédito, já é uma briga para fazer o dono ou o pessoal do financeiro colocar um cartão de crédito ali na nuvem para que possa ser consumido os recursos, né? Todos já ficam com receios, não tem exceção. Logo que você coloca ali o cartão, normalmente ele cobra $1 de fictício só para comprovar o cartão, e aí já tem gente, mas já está cobrando, cara. Calma, é assim mesmo. Então, isso é muito dia a dia nosso. Então, fica esse receio da primeira conta, segunda conta, como é que vai ser? Se alguém quebrar minha senha, teve um vazamento de dados, alguém tem minha senha, alguém levantou um monte de recurso, o dev, para fazer guardar os arquivos, deixou tudo como público, read, write, alguém foi lá e guardou um monte de coisa no S3, alguém foi lá e baixou um monte de coisa, não estava público, teve problema de LGPD, cara, nossos medos aumentaram muito com a nuvem, né? Afinal de contas, como a ISO costuma falar, nós não temos mais uma cerca onde era a nossa rede, né? Colocava o cabo de rede, você estava na minha rede. Se não colocava o cabo de rede, não está mais. A Wi-Fi já veio para colocar um medo maior, afinal de contas, não tem mais cabo de rede. Agora é rede sem fio, que alguém souber a senha pode chegar até a minha rede, né? E agora está na nuvem. Na nuvem é usuário e senha, tá? Então, tudo isso trouxe uma camada muito grande de responsabilidade para o TI. Então, o TI agora ele é responsável por essa parte de recursos. Tem muitas empresas que gastam milhares de reais, dólares mensais com esse ambiente. E o TI tem que responder por isso, né? E até mesmo por isso que a gente entra no próximo slide para falar para vocês por que a CCM é o melhor lugar para você estar vindo, né? É o melhor lugar para vocês estarem fazendo a sua jornada na cloud conosco, né? No que ela simplifica a tua vida. Bom, primeira coisa, gente, segurança financeira, tá? Então, com a CCM, você vai vir aqui, vai fazer o teu projeto e a gente vai falar para você quanto você vai gastar por mês. Não precisa ficar com medo de alguém invadir tua conta, não precisa ficar com medo de alguém levantar um monte de recurso, de alguém gravar alguma coisa. Nós acordamos com você o que você vai gastar com a sua nuvem. Nós vamos fazer o projeto junto com você para te dar um melhor ambiente, aquele ambiente que encaixa no seu orçamento, que é propício e vai dar conta do seu ambiente. Então, a segurança da cloud, a responsabilidade é compartilhada conosco, né? Nós aqui temos um time de engenheiros de cloud, onde eles vão te prover toda a confiança, todo o conforto de você estar indo para a nuvem dos melhores caminhos, melhor downtime, melhor forma, né, melhor estratégia, né? Arquitetos de clouds, né? A gente tem aqui muito conhecimento dos ambientes de cliente, a quantidade de migrações que nós temos para a nuvem, eu não sei mensurar hoje, tá? E do mais variado, daquele lift e shift, como daquele também que é DevOps, que traz o Kubernetes com Docker, com containers e tudo mais, tá? Isso para nós, a gente tem um time que tem conhecimento nessa parte de DevOps, de containers, para que te ajude nisso, né? E uma extensão dos nossos especialistas. Dado o tamanho que a CCM é hoje, dado o tamanho que a gente alcançou e tem junto à Oracle Cloud, principalmente, hoje nós temos um SLA de 2 horas para ter acesso a um arquiteto da própria Oracle. Então, isso se estende aos nossos clientes. Então, quem contrata a nuvem, quem sabe como que é colocar o cartão lá, e normalmente todo mundo compra isso, né? Compra o suporte basic, que é o que está embutido, né? E o suporte basic muitas vezes é um e-mail que você manda para alguém, é um chat que você entra, alguma coisa ali que você fala primeiro com o robô, se não funcionou nenhuma das perguntas, ele vai tentar te jogar para alguém, para algum ser humano tentar te escutar. Isso aqui não. Isso aqui, realmente, quando o teu ambiente entrar em modo crítico,
você primeiro vai falar conosco, que já somos arquitetos todos certificados, e havendo um problema que identificamos que é diretamente com a nuvem da Oracle, ou seja, alguma coisa que está além do que nós poderíamos intervir, nós temos acesso diretamente aos arquitetos da cloud, onde eles temos um SLA curtíssimo aqui, nós nunca nem entramos no médio do SLA, porque nos atende com muita rapidez, tá? Então, conosco você vai ter a extensão desse suporte, a questão do monitoramento, gerenciamento dos seus recursos, o quanto está sendo utilizado, o quanto não está sendo utilizado, reportes sobre isso, né? Como que está a tendência de uso de CPU, tendência de uso de disco, está na hora de aumentar, está na hora de reduzir, é uma questão mais complicada em termos de disco, mas em CPU e memória, sim, você pode negociar com nós a questão de redução de recursos, bem como em alguns períodos do mês, que você percebe que você precisa de alguma coisa. Quem aqui trabalha muito com nuvem sabe como que é, vou tentar fazer uma economia de nuvem, né? Reservar uma instância, contratar um plano, né? Ele é anual, né? Aquele valor você consegue só anual. Mas eu precisava da máquina por 3, 4 meses. Sim, você vai estar conseguindo isso conosco, tá? Então, são várias dificuldades que às vezes você pode estar encontrando, falta de conhecimento, não confortável, receio financeiro do que está por vir, tá? E conosco você conseguiria estar tendo todos esses medos acabados, porque a gente vai aqui fazer da melhor forma, tudo que você for subir na nuvem vai passar por um processo para que você possa aprovar, para que depois ele seja provisionado, e nós aqui seguimos, né, toda essa metodologia da ISO 27001. Somos uma das poucas empresas no Brasil que possui a certificação de ISO 27001, que nos coloca aí que seguimos os procedimentos de segurança para que possam dar todo o suporte e apoio no que vocês podem, no que vocês demandarem, no que vocês precisarem para essa jornada sua rumo ao cloud, tá? Isso aí, Thaís, obrigado. Obrigada a você, Josi, André. Pessoal, a gente abordou aqui essas temáticas para poder levantar nessas situações com vocês. Óbvio que dá para a gente fazer uma imersão em cada tópico apresentado aqui, mas eu gostaria aqui da participação de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, o pessoal aqui, o Josi e o André, podem responder, tá? Basta vocês enviarem pelo chat. Responder, o Josiel, a colocação Estou aqui? vendo aqui do Lucas Orlandini, Uhum. aqui, da questão do Glacier, né? Sim, Lucas, é preciso ter um cuidado muito grande com essa questão de mover as coisas para o espaço de Glacier, né? Ele é diferente do espaço comum, né? Do standard. E o tempo de recuperação de dados é variável. Você pode pagar isso de uma forma diferenciada e ter o dado restaurado na hora, né? Ter o dado disponibilizado na hora para você baixar, mas ele sempre exige muita atenção. Normalmente, o que a gente aconselha é o quê? O dado a partir de 6 meses a 1 ano e para o Glacier, tá? Isso nós temos, a ferramenta, ela organiza isso, ela consegue ter esse insight de quanto tempo faz que aquele dado não é acessado, não é alterado, né? Então, por exemplo, eu levantei uma foto hoje, 3, 4 meses, eu volto a ver essa foto porque eu precisei para algum processo, alguma coisa assim, é colocado novamente um carimbo nela da data hora que foi acessada. Então, volta a contar novamente até dar 6 meses. Não seria um budget inteiro que você vai estar movendo para para o seu para o seu Glacier, e sim arquivos, né? Então, o Glacier é uma parte ali dentro onde você move esses arquivos. Realmente tem que tomar cuidado, não é o arquivo principal ali, o que está quente. Arquivos com 1 semana, 2 semanas é extremamente desaconselhável, não é uma boa alternativa, e sim arquivos que têm 1, 2 anos.
Mas como a gente faz o assessment em algumas empresas, nós pegamos S3, standards, às vezes com 5, 6 anos lá, e ainda está na camada normal, e ninguém acessa aquilo por mais de 4 anos. Tá? Então, é onde a gente entra na gestão de recursos. Tá? Vou estar lendo aqui a outra pergunta. Se quiser que eu responda, Josi. Vai lá, Dê, vai lá. A gente é parceira da AWS. Oswaldo, hoje nós somos parceiros da Oracle Cloud, então, da AWS e da Azure, tá? Porém, nós trabalhamos de formas diferentes, né? Então, junto à Oracle Cloud, nós temos uma parceria SV, onde a gente faz da infraestrutura da Oracle a nossa infra, onde a gente revende. Um segundo modelo, você pode contratar o seu tenant direto e a gente é a sua equipe de TI que vai gerenciar esse tenant. E no modelo de Azure e AWS, aí a conta é do cliente, né? Então toda a parte de billing ela é sua. Nós entramos com a parte de Smart Hands, que é essa parte de consultoria. Então a gente vai ser a sua TI nessa parte de infraestrutura. Então a gente faz provisionamento de infraestrutura, a gente vai olhar a camada de segurança e também a gente vai olhar a camada de FinOps, onde que você pode ter mais economia, né? Economia a gente pode fazer na camada de infraestrutura, ou economia a gente pode fazer na camada de reserva, né? Só que aí é um outro assunto. Mas essas clouds, elas possuem uma questão de reserva financeira. Então, você consegue, no caso da Oracle, fechar um contrato de 2, 3 anos que você vai ter um desconto maior. E no caso da AWS, você antecipa o gasto que você vai ter. Então, você consegue um desconto expressivo na sua conta, tá? Legal, obrigado. Ode, continuando aqui a questão do Lucas Orlandini, sim, Lucas, muitas vezes a gente vê aí dados, né, que são guardados lá para um uso futuro e depois não são. Dados é um assunto muito sensível. O dado, quanto ele é colocado lá e depois de quanto tempo eu posso deletar, é muito da característica do negócio da empresa. Por exemplo, empresas que têm negócios focados na parte médica, né, odontológicas e tudo mais, é dito em 30 anos, mas por garantia ninguém deleta. Ninguém deleta. Aquilo fica ad eterno, tá? Enquanto a empresa existir, e até mesmo pós a empresa existir, pode ser que ela ainda seja necessário manter esses dados. Então, muitas vezes isso tem que ir para um laser mesmo, uma área mais barata, porque senão você não consegue aguentar ali. Mas aí é muito mais legislação sobre o dado que está ali, sobre o que eu poderia deletar, depois de quanto tempo eu poderia deletar, por exemplo, notas fiscais, essas questões, ela tem um espaço normalmente de 5 anos, mas que todo mundo respeita 7, porque senão posso ter algum problema, tá? Então, isso vai muito da legislação que rege cada negócio. A questão da AWS aqui, que o Oswaldo Menezes colocou, Oswaldo, sim, depende aqui, porque, por exemplo, normalmente quando as empresas contratam o SAP na AWS, ela contrata direto a SAP, e a SAP levanta um ambiente de AWS que ela mesma coordena. Muitas vezes você também cria um ambiente seu ao lado, ligado ali via um peer, para que você tenha servidores de apoio, ou seja, outros softwares que você tem que consome SAP, que daí estejam também dentro da AWS ali, tá? Essa outra ponta, que é a tua, que você levanta para os seus softwares de apoio, sim, nós conseguimos te ajudar inteiramente. Na questão da SAP, o ambiente da SAP dentro da AWS, normalmente é um valor que você já negociou com ela mensal, se foi nesse modelo, tá? De qualquer forma, chama nós para a gente conversar depois, e aí a gente consegue trocar uma ideia e entender como é que foi que você fez essa aquisição e te ajudar aí a melhorar esse ambiente seu. Pessoal, eu vou encaminhar aqui para o encerramento, e a última pergunta aqui do Oswaldo, se a gente vai disponibilizar o PowerPoint e o vídeo. Vamos sim, tá, Oswaldo? Para todo mundo que participou, a gente vai mandar esses arquivos para vocês. Então, obrigada, André, obrigada, Josiel, pela participação. Eu falei para a gente deixar para o final aqui, né? Para quem quiser, é só ler o QR Code e preencher ali os dados que são importantes para que o nosso time entre em contato
para a gente entender um diagnóstico ali de como está a sua infra, como que a gente pode te ajudar nessa otimização de custos e, obviamente, sem deixar de lado a segurança. Tá bom, pessoal? Obrigada pela participação de todos vocês. Assim que encerrar o webinar, então, vai aparecer uma pesquisa de satisfação. Tá bom? Obrigada, pessoal, e até a próxima. Obrigado, Thaís. Obrigado a todos os participantes. Até mais.